Olá, a Sala de Visitas está de volta. Hoje o tema, o direito do século XXI, com o nosso convidado muito especial, o professor Antônio Manuel Espanha. Ele que é catedrático da Universidade Nova Lisboa, em Portugal. Doutor Espanha, nós falamos aqui sobre a questão da cultura, o novo papel dos juristas hoje, enfim. O senhor nos falou sobre uma mudança muito grande nas questões do lucro, né? O pensamento do lucro, só o lucro. Mas o senhor não vê que hoje há uma consciência quanto à responsabilidade social, meio ambiente e tudo mais? Isso vai impactar também nas questões jurídicas? O problema é que essa nova consciência não se verifica igualmente em todas as culturas mundiais. Por exemplo, aqui isso é notório. Basta ligar a televisão e todos os dias o tema da responsabilidade social, ambiental, de todos, das empresas, dos cidadãos, etc., é constante. Na Europa podemos dizer que as coisas são vistas ao contrário. Isso correspondeu, de facto, a um período que já passou, ou que está a passar. Correspondeu aos anos 80, 90, alguma coisa. A partir daí, o que se entende é que tudo isso que aqui é considerado como responsabilidade social, como tarefas sociais a serem cumpridas para além dos objetivos de lucro, são considerados como custos externos. Isto é, hoje, aquilo que vocês consideram responsabilidade ambiental, lá são considerados como custos externos para a produção, provindos das preocupações ambientais. O ambiente é um custo. A proteção do consumidor é um custo. A estabilidade do trabalho ou as políticas públicas de assistência ou de educação são custos externos. E o que se diz e se repete a todo momento, claro, não toda a gente, mas uma faixa muito importante da comunicação social e da cultura pública, o que se repete a todo momento é que, de facto, o Estado Social criou pesos que tornam a economia não rentável, diminuem a produtividade. De modo que isto que vocês consideram como um avanço, e qualquer coisa que deve ser cultivado, em ambientes como a Europa é considerado como um obstáculo ao desenvolvimento económico. A Europa é menos produtiva, é menos competitiva. Porquê? Porque tem muita proteção social, tem muita proteção ambiental, tem muita proteção, tem muitos serviços de saúde disponibilizados universalmente, tem muitos serviços de educação disponibilizados universalmente, e o que se diz, chega-se a dizer isto, bom, a meta a atingir é transformar a nossa economia tão isenta de custos externos como, por exemplo, a chinesa, a vietnamita, esses países, a coreana, esses países da Ásia Oriental, que na verdade são competitivos porque não têm preocupações ambientais, têm poucas preocupações ambientais, não têm preocupações sociais e realmente o custo digamos, da produção são os fatores de produção e não há custos externos. Mas há a ver que é uma maneira totalmente diferente de ver as coisas. Aquilo que é considerado como objetivos a perseguir, objetivos ligados ao futuro, na Europa são considerados como privilégios ligados ao passado, obstáculos à produtividade e, portanto, coisas que não devem continuar no futuro. E daí a grande diferença das nossas culturas, é que realmente, vivendo aparentemente num mundo cultural e jurídico idêntico, as mesmas questões têm significados diferentes na Europa ou aqui. O senhor quer dizer, então, que há uma cultura brasileira? Há uma cultura jurídica brasileira? Sim. Talvez não exclusivamente brasileira, eu diria latino-americana. É muito visível aqui, é muito visível estas preocupações sociais são muito visíveis aqui, são muito visíveis na Colômbia. O direito está empenhado, digamos assim, em progresso social, mais do que em desenvolvimento, em produtividade económica, em progresso social, que é uma forma bastante inteligente de ver as coisas, porque a produtividade e a competitividade a curto prazo podiam exigir ou apontar para uma diminuição desses custos externos, mas isso não é sustentável. Porque se o custo externo da proteção social não existir, as populações tornam-se pobres, tornando-se pobres não consomem, não consumindo não há procura e a economia entra em colapso. Vocês, aliás, tiveram uma experiência disso, como é que o Brasil arrancou há uns 10 anos esta parte, aumentando o bem-estar social, porque isso aumentou a procura, criou um mercado interno, do qual a economia brasileira fundamentalmente ainda hoje vive. Claro que isto é um grande mercado, bem, mas a Europa no seu conjunto também é um grande mercado. O que é que está a acontecer na Europa? É que como as políticas são diferentes, as pessoas estão a ficar mais pobres,
estão a consumir menos, estando a consumir menos, estão a procurar menos e as empresas estão a não ter a possibilidade de vender e estão a fechar. Um caso muito típico, os restaurantes familiares, enfim, que existem aqui e também existem lá. Hoje, porquê é que os restaurantes familiares em Portugal estão a fechar todos? Gerando desemprego e gerando desvantagens para a economia. Porque atrás do restaurante fecham outras empresas que estão a montante. As empresas agroalimentares, as empresas de equipamentos de cozinha, etc, etc. Porquê é que os restaurantes estão a fechar? Porque as pessoas não têm o seu padrão de consumo diminuiu, o seu nível de vida diminuiu, os padrões de consumo diminuíram e as pessoas estão a não ir ao restaurante. E porquê é que estão a não ir ao restaurante? Porque a sua renda está a diminuir. E a sua renda está a diminuir porquê? A sua renda está a diminuir porque certas políticas sociais e certas proteções do mercado laboral, nomeadamente, estão a desaparecer. Então os salários baixam, as pensões de reforma baixam, o desemprego aumenta. Isto diminui a riqueza das... Na verdade, a Europa hoje está a assistir a uma coisa estranhíssima e que aparentemente é encarada com grande vontade, mas que realmente é muito estranha. A Europa está a empobrecer. E está a empobrecer deliberadamente. Por exemplo, a Alemanha, a chanceler alemã, defende que a Europa tem que empobrecer e que os países do sul da Europa, alguns deles, têm que empobrecer cerca de 40%. Em relação à atualidade, isto o que é que quer dizer? Quer dizer que a procura vai diminuir. E, de facto, todos os países estão em regressão económica, exceto a Alemanha, que está com 0,5%, segundo os últimos dados, 0,5% de crescimento. Todos os outros estão em regressão. Portugal 3 e tal, a Grécia 6%, a Espanha 2%, a França também 1%, se não me engano. A Europa está realmente a empobrecer. E, digamos, numa visão imediata, isto é bom porque está-se a tornar mais competitiva, os produtos estão mais baratos, mas os produtos são mais baratos porque os rendimentos são menores. De modo que isto a longo prazo vai ocasionar uma grande crise social. Este tipo de cultura, que na verdade depois se projeta na cultura jurídica, para que uma sociedade empobreça, é preciso desproteger os direitos, descaracterizar os direitos, flexibilizar o mercado de trabalho, encarar os direitos dos trabalhadores como direitos descartáveis, encarar os direitos dos reformados como direitos descartáveis, encarar os direitos que se ligam à proteção do ambiente, os deveres que se ligam à proteção do ambiente como não obrigatórios, autorizar-se empresas sem que haja nenhum estudo do impacto ambiental, por exemplo. Isto tudo, portanto, tem um reflexo direto na cultura jurídica. Isto quer dizer uma cultura jurídica com menos direitos. E uma cultura jurídica com menos direitos quer dizer uma cultura jurídica com menos cidadania. Porque isto depois repercute-se ao nível político em geral. Uma gente com menos direitos cidadãos. Não apenas com menos direitos individuais, mas com menos direitos de participar na coisa pública. Vocês aqui vivem no polo inverso. Vocês aqui é um país que está, e outros países da América Latina, são países que estão a aumentar os direitos, estão a aumentar o peso da cidadania, o peso a relevância dos cidadãos na vida pública. Portanto, são duas culturas totalmente diferentes. Por outro lado, aqui há uma consciência muito forte, isso nota-se nas universidades, nota-se quando falamos com magistrados, por exemplo, magistrados do Ministério Público, aqui há uma grande ideia que o direito serve para a sociedade melhorar. Portanto, os magistrados do Ministério Público estão empenhados em fazer cumprir as políticas públicas. Se uma pessoa procura uma cama no hospital de que precisa urgentemente, o hospital não lhe a fornece, lá vai um mandato de um juiz a obrigar a arranjar uma cama para aquela pessoa numa unidade de urgência ou numa unidade de cuidados intensivos. Portanto, aqui tudo este empenhamento do direito como um fator de progresso social é muito claro. Os meus colegas na universidade, se lermos as lições, os artigos que publicam, não é uma coisa meramente teórica, abstrata, conceitual. Não, são coisas muito empenhadas. No fundo, os conceitos do direito servirem para promover o progresso social e o progresso individual, dos direitos humanos, etc, etc. Na Europa, não. Na Europa, parece que o direito está morto. É uma formalidade que está ali, enquanto está, porque realmente se acabar a proteção dos direitos, o direito também desaparece. O direito não é outra coisa senão uma forma de proteger direitos. Se começar a considerar que os direitos são obstáculos, que o que vale é a rentabilidade, bem, no fundo é o direito que desaparece e com ele os juristas. Portanto, estamos a assistir a uma cultura jurídica pujante num lado e, outro lado, numa cultura jurídica que está a estiolar, está a diminuir, está a tornar-se cada vez mais fraca. Isto é muito sensível, não é uma questão meramente teórica. Vê-se cotidianamente. E aí quem sofre é o cidadão, porque a gente tem que fazer tudo isso para a cidadania, né? Para o cidadão, de uma forma geral.
Professor Espanha, eu sei que o seu tempo está limitado, daqui a pouco temos aí, né, professor André, nossos convidados aqui no estúdio, temos uma palestra sua. Eu gostaria de concluir aqui a nossa entrevista. Para mim foi um prazer, uma honra poder recebê-lo. Eu sei que nós teríamos muito tempo para estar discutindo aqui essa questão, principalmente se nós olharmos para o futuro e o que vai acontecer. Mas espero que eu possa ter uma outra oportunidade de a gente falar, já que hoje o nosso tempo está limitado e o senhor tem agora uma palestra que a gente vai editar os melhores momentos e também vai poder veicular aqui no Sala de Visitas para que as pessoas conheçam um pouco do que o senhor vai abordar nesse seu tema. E para concluir, doutor Espanha, eu gostaria de deixar nossas câmeras aqui à sua disposição para que o senhor passasse aos nossos telespectadores, ao nosso cidadão brasileiro, a sua mensagem para finalizar o programa. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Eu é que lhe agradeço. Apenas dizer o seguinte, isto, no fundo, era uma mensagem mais útil se o programa passasse na Europa, quem sabe se não vai passar, quem sabe. Eu mando para lá via internet. Claro. E a mensagem era esta. Muitos dos meus colegas universitários, alunos, etc., têm a ideia que vão aprender se forem para o centro, digamos assim, para a Europa, para a Alemanha, para a França, para a Itália, para os Estados Unidos. Eu acho que aprendiam mais se viessem para países como o Brasil. Porque aqui dizem-se coisas e justificam-se coisas de uma forma muito rica, muito sugestiva, que na Europa as pessoas não sabem, os juristas não sabem sequer articular. Isto é, se um jurista europeu fizer um discurso jurídico, digamos, muito empenhado a favor dos direitos cívicos, das políticas públicas, do bem-estar social, do progresso social, os outros vão olhar para eles e dizer: mas isto aqui é um panfleto, este tipo não está a falar direito, está a falar política, está a fazer aqui um manifesto político. Ora bom, aprender a renovar o discurso jurídico de modo que ele possa incluir estas preocupações sociais só se aprende saindo da Europa. Não se aprende indo para a Europa. Quanto mais para o centro da Europa se for, mais se desaprende. Mais caímos num discurso conservador, formalista, que não lida com a sociedade, que está a pairar por cima da sociedade. De modo que, se isto passasse na Europa, eu diria: venham aprender para a periferia, digamos assim, considerando o mundo como centrado na Europa. Venham para o Brasil, venham para a Colômbia, venham para a Argentina, venham para estes países onde o direito está a aprender a falar de novo acerca da sociedade. E não vão para sítios onde se desaprende a falar da sociedade. Mas isto pode também ser uma mensagem para os brasileiros. Vão à Europa, mas para conhecer os resultados que surgem quando se esquecem certas dimensões do direito, nomeadamente quando se esquece a sua dimensão social, quando se esquece que o direito só se justifica se for um fator de progresso, não se for um fator de regressão. Então, para ver os resultados, olha, vão à Europa, para ver aquilo que devem conservar e os erros em que não devem cair. Obrigado, parabéns pelo seu doutor honoris causa. Muito obrigado. Agora, no dia 19 de junho, pela Universidade Federal do Paraná. E venha sempre a nossos estúdios, ao Brasil. Nós estamos aqui de braços abertos. Muito obrigado por recebê-lo aqui. Eu é que agradeço. Bem, chegamos ao final do programa Sala de Visitas. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Obrigado.